A taxa de desemprego caiu para 8% no segundo trimestre de 2023. Esse é o menor patamar em 9 anos. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, divulgada pelo IBGE. A taxa média de desemprego no Brasil teve um novo recuo no trimestre encerrado em junho, para 8%, ou 0,8 ponto percentual abaixo da observada no trimestre de janeiro a março, conforme dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, a PNAD Contínua, divulgada nesta sexta-feira pelo IBGE. Segundo o IBGE, essa é a menor taxa para um trimestre encerrado em junho desde 2014. Na comparação com o segundo trimestre de 2022, o índice teve queda de 1,3 ponto percentual. No segundo trimestre de 2023, havia cerca de 8,6 milhões de pessoas desocupadas no país, uma queda de 8,3% em relação ao trimestre anterior e de 14,2% se comparado ao mesmo período de 2022. O número de pessoas ocupadas, por sua vez, foi de 98,9 milhões de pessoas, o que representa um aumento de 1,1% na comparação trimestral e de 0,7% quando comparado à questão anual. O Estatuto da Criança e do Adolescente, que completou 33 anos, foi tema de um debate em São Paulo, promovido pela Organização das Nações Unidas. Matheus Teixeira, aluno do curso Oficina da Mídia Repórter TV, acompanhou o evento. Os 33 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente foi tema de debate. Basicamente, o Código de Menores ele não era voltado para todas as crianças e adolescentes. Ele era voltado para as crianças e adolescentes que estavam em situação irregular. A roda de conversa tinha professores e representantes dos setores público e privado. Um projeto importante em relação à questão do abuso e da exploração sexual de criança e adolescente. A solenidade foi o quarto dos 10 encontros que estão programados pela Organização das Nações Unidas até 2030. Por aqui, educação e desigualdade foram os assuntos mais discutidos. A violência contra crianças também foi pauta e dicas para combatê-la foram dadas. Eu costumo dizer que a escola não tem que resolver os problemas delas todos sozinhas. A escola tem um papel de educar os alunos do ponto de vista do conteúdo, mas também do ponto de vista do convívio social. Só que tem demandas que ela vai precisar de apoio. Se o aluno tem um desafio de saúde mental, a escola não tem que dar conta. E aí ela tem que entrar em contato com a rede de saúde, pedir esse suporte e na impossibilidade da rede de saúde acionar, ela aciona o Conselho Tutelar para que o Conselho Tutelar, como órgão de defesa de direitos, como órgão requisidor, possa intervir e garantir o direito desse adolescente. Mesmo com o regulamento de proteção, os números no Brasil seguem altos. A violência física lidera os casos com 31,7%. Segundo, a violência psicológica com 18,7% e a negligência com 7,2% dos registros. Saber conduzir os menores é papel fundamental da família. A família passa os seus princípios, suas crenças e a escola vai trabalhar elementos cognitivos de aprendizagem para que desenvolva os aspectos cognitivos dessa criança e adolescente. E verificar quem atrapalha a infância é papel de todos. A gente tem um grande desafio no Brasil, que é deixar do Estatuto ser um sonho para ele se tornar uma realidade. Então a visão mundial está comprometida com todo o Estatuto, garantindo que ele não seja só um sonho, uma inspiração, mas seja uma verdade e algo real para a vida das crianças e dos adolescentes no Brasil. Hoje eu estou aqui para falar com todas as crianças do Brasil, que mesmo ela não tendo ou tendo uma educação de qualidade, para ela aproveitar todos os momentos da vida, porque no futuro vai fazer a diferença. A reprodução de abelhas mandaguari é uma atividade que ganha cada vez mais interesse no Brasil, devido ao potencial na alta gastronomia e o início de seu uso na indústria cosmética e desenvolvimento de medicamentos. Luiz Lustosa passa seu tempo livre criando abelhas mandaguari, um tesouro pouco conhecido do Brasil. A pouca proteção contra o enxame não é um descuido. Essas abelhas nativas, sem ferrão, convivem em harmonia com o ser humano e têm grande potencial
na preservação ambiental. Luiz se entusiasmou com a reprodução de 6 espécies ao perceber, com outros pesquisadores, o perigo que correm. Vimos em conjunto que existia várias abelhas que estavam em extinção, né? E nós fomos estudar para saber por que essas abelhas estavam em extinção. E vimos que não era só as abelhas que estavam em extinção, era a natureza que estava em extinção. No Instituto Abelha Nativa, em Brasília, ele ministra oficinas de criação e reprodução e vende favos de mel. Então nós trabalhamos aqui muito com criança com esse intuito, de colocar na cabeça das crianças que a abelha não pica. A abelha é necessária para o meio ambiente, é necessária para a nossa natureza, né? Elas estão aqui para nos ajudar. Das 550 espécies sem ferrão, identificadas em países tropicais e subtropicais, cerca de 250 foram encontradas no Brasil. As abelhas nativas estão se popularizando além dos territórios indígenas e áreas remotas, onde os benefícios têm sido historicamente utilizados no meio ambiente, na agricultura e na sociedade. Muitos apostam em favos de abelhas nativas para polinizar e melhorar a produtividade em culturas de frutas vermelhas, peras ou abacates. Ao contrário das africanas, que muitas vezes procuram alimentos em restos de comida, essas abelhas se alimentam apenas de frutas e flores de árvores nativas. Elas dependem de vegetação, elas dependem da floresta em pé. Então, geralmente, criadores de abelhas são agentes de conservação. Na cosmética e na gastronomia, também começou a ser explorado o uso do mel, considerado mais saudável, devido à menor quantidade de açúcar e menor índice glicêmico. A legislação brasileira sempre falou que 20% de umidade era a unidade padrão para poder ser chamado mel. E as nossas abelhas nunca tiveram, elas sempre vão de 30% a 35%, fermentam e dão uma característica incrível. Atala, chefe do restaurante Dom com 2 estrelas Michelin, explora sabores locais em sua cozinha. O mel dessas abelhas com sabor e acidez diferenciados, conforme a espécie, é cobiçado. Nós temos um mundo tão rico quanto o vinho para conhecer. Me atreveria a dizer que nós temos meles tão deliciosos quanto vinagres balsâmicos. O quilo de mel de abelhas nativas chega a $55, quase R$300, enquanto o de abelhas com ferrão, que produz até 30 vezes mais, é vendido por cerca de 1/10 do valor. Mas as abelhas nativas foram amplamente esquecidas na colonização da América. A introdução de abelhas da África é atribuída aos jesuítas no início do século XIX. Foram valorizadas porque produzem uma cera mais espessa, necessária para a fabricação de velas. Comer a nossa biodiversidade vai gerar valor, sim, a produtos que hoje estão esquecidos, desvalorizados, presente talvez na memória dos nossos povos originários, das nossas populações tradicionais. É fundamental resgatar este saber e provar esse sabor. Pois é, faltou falar do mel de jataí, não é? Que é uma abelha também sem ferrão que produz um mel maravilhoso. E logo após o intervalo, acompanhe. Ministra dos Esportes fala sobre a possibilidade do Brasil sediar a próxima Copa do Mundo de Futebol Feminino. Capital da Paraíba recebe o Imagine Land, o maior evento de cultura pop do Nordeste. O Brasil News volta daqui a pouquinho.